Hoje, seguindo a sequência das nossas entrevistas, é com muito prazer e orgulho que recebemos para um bate-papo Ralph Zimmer Jr., ele que é defensor público, foi o primeiro a protocolar um pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés ainda no ano de 2020, é candidato a governador pelo PROS e vai conversar com você, ouvinte da Rádio 10 do Litoral. Ralph, boa noite, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, eu que agradeço estar aqui com o nosso ouvinte. A honra é muito grande poder falar dos nossos projetos para a população nesse momento. Parabenizo a rádio e conceder espaço justo para todos que estão na mesma condição que a minha. Muito obrigado. Ô Ralph, eu que agradeço, Ralph. Eu queria que você se apresentasse um pouco para o ouvinte da Rádio 10 do Litoral. A gente está aqui em Itapema, com alcance forte em Porto Belo, Bombinhas, Tijucas, Balneário Camboriú, Itajaí. Você é defensor público desde 2013. Como é que a política chegou na sua vida, Ralph? Eu desde pequeno sou natural de Chapecó, né? Nasci em Chapecó, a família do meu pai é da região de Blumenau, Indaial, Pomerode, mas a minha mãe é do oeste, né? Capinzal, Joaçaba, e eu nasci em Chapecó em 79, morei lá até 1990, e pela influência da família do meu padrasto, que era muito ligada ao antigo MDB, eu comecei a frequentar comícios na época já do Pedro Ivo Campos, depois vim em 1990 morar em Florianópolis e fui vice-presidente do Comitê Mirim, do então candidato Paulo Afonso Vieira, que aquelas eleições perdeu para o Wilson Kleinubin, pai de um amigão meu, né, que a vida me trouxe, eu, o João Paulo Kleinubin. E em 2018 eu tive minha primeira experiência como candidato, fui candidato a deputado federal, um convite do então candidato MDB Mauro Mariani, grande amigo, e Dalírio Beber, que à época era senador, né. Aí eu fui ao PSDB, tivemos aquela coligação, não me elegi, ficamos em terceiro na majoritária no primeiro turno, e no mesmo dia apoiamos à época, né, a eleição de Carlos Moisés, em 2018. Né, aí depois veio a decepção, né, pelo governo, que para ser ruim faltou muito, né, e aí com outros juristas eu vi uma questão que entendi que seria caso de possibilidade de impeachment, e o resto da história o povo já sabe. Ô Ralph, você começou essa história linda em 2020, quando a gente estava vivendo a pandemia, e por um certo tempo o Moisés... Foi um pouquinho antes. Né? Foi um pouco antes, Foi um pouquinho antes. O primeiro protocolo foi em janeiro de 2020, pouco antes da pandemia. Aí depois eu fiz, foi arquivado, fiz um novo pedido em maio, já havia pandemia, né? Aí foi quando desenvolveu. Você falou agora há pouco na sua fala, você disse que para ser ruim faltou muito. Como é que você avalia esse governo Carlos Moisés? É por isso que você se coloca na condição de candidato também, como opção a esse governo? A construção de eu ser candidato é uma opção também que veio de um grupo de pessoas, né, que identificou. Eu tive experiência já como gestor público, fui defensor-geral do Estado entre 2016 e 2018. Consegui, naquela oportunidade, que a equipe que formei, reduzir o custeio da Defensoria Pública, mais que duplicar o alcance dos serviços, né, e diversas outras medidas de gestão que eu entendo que está faltando para Santa Catarina. A Defensoria, por exemplo, você entra no site, você vai saber o que um defensor fez ou deixou de fazer, né? É uma exigência de um relatório trimestral que vai para o público, né? Porque todo servidor público, inclusive governador, evidente, é pago pelo contribuinte, né? Então o contribuinte é o nosso patrão, o contribuinte tem que saber o que estamos fazendo, como estamos fazendo, e inclusive se entender que não é do seu agrado, poder nos representar nas corregedorias, nos órgãos de controle externo, né? A gente tem que sair dessa cultura que por muito tempo tomou conta do Brasil, de Santa Catarina, do tipo do carteiraço, não sabe com quem está falando. Isso aí não existe. Quem é servidor público é empregado de toda a população, tem que prestar contas, né? E a gente viu muita atrapalhada, né? Beirando a criminalidade em alguns casos, né? E não sou eu só que digo isso, é o Ministério Público, a Polícia Federal, enfim, as prisões que houveram naquela questão dos 33 milhões, ou uma série de situações que, ao fim e ao cabo, é falta de transparência no trato da coisa pública, né? Carlos Moisés se elegeu num discurso que traria técnica ao governo, não trouxe técnica alguma, né? O governo é praticamente uma república
de aposentados, né, de reservistas de farda como ele, eu não tenho nada contra, só que é o seguinte, para ter um reservista na segurança pública, ok. Agora, para ter um reservista em portos, o que sabe de porto? Quem foi militar a vida inteira, certo? Tanto que também não sou eu que digo, o Tribunal de Contas abriu o procedimento, teve um dos portos aí, eu creio que em Bituba, só de diária era mais de R$400 mil no ano, enquanto que Paranaguá, que é um porto muito maior, teve 10 vezes a menor esse custo de diária. Então o trato da coisa pública está muito ruim em Santa Catarina, está muito ruim, né? Aí o governo se gaba de um programa que ele chama de municipalista, que na verdade é fruto do superávit arrecadatório por conta da inflação, por conta do povo que trabalhou mais, certo? E faltou conectar as regiões, né? Não tem nada contra enviar recursos para municípios, mas não da forma que está sendo feito. Tanto que representamos também no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas intimou o governo para colocar esses contratos nos sites, está tendo uma verdadeira corrida a recursos, sem projetos sérios, sem projetos idôneos, tudo que muito bem enviar o recurso para as prefeituras, mas antes vamos atender o que os especialistas estão pedindo. A pandemia pegou todos de surpresa, ok, mas a falta de vaga de leito de UTI neonatal não pegou ninguém de surpresa. Os especialistas já vêm há anos alertando os governos, olha, precisa investir nessa área. E aí o que ocorre? A gente tem um governo que fechou os olhos para as suas funções de governo do Estado, não soube o que fazer com o superávit arrecadatório, que é fruto do trabalho do catarinense, jogou a responsabilidade para os prefeitos e tem feito disso marketing, como se fosse um governo municipalista, né? É um governo, na verdade, trôpego, atrapalhado, sem projeto, sem capacidade de conectar as regiões, né? Porque o que adianta mandar um X financeiro para 2 municípios limítrofes, né? Que depende do mesmo hospital, e esse hospital que esses 2, 3 municípios dependem, não ter vaga de UTI, né? Então falta gestão, falta projeto, falta transparência. Eu, quando fui convidado pelo Jefferson Rocha, presidente do PROS de Santa Catarina, para desenvolver um projeto, me cerquei de pessoas qualificadas. O nosso projeto, ele não é um projeto utópico, ele é um projeto sério. O nosso plano de governo entregue ao TRE, como todos os candidatos devem entregar, embaixo de cada tópico vem um instrumento jurídico para realizar aquela situação, é uma emenda à Constituição, é um decreto, é um projeto de lei, isso para ser apresentado 1º de janeiro, não é? Não dá para chegar mais ao ponto de a população escolher no escuro seus candidatos com base apenas em memes e em promessas vazias, né? Sem mostrar o como, o porquê, como é que vai fazer, da onde que vai vir o dinheiro. A gente tem batido muito nessa tecla. Eu estudei bastante a lei orçamentária do Estado. A cada R$100 que o catarinense arrecada, fruto do seu trabalho, 85 é para pagar funcionalismo e despesa corrente, que é aluguel de prédios, contratos com fornecedores. Então, sobra muito pouco, na verdade, para investir na sociedade. Como é que faz isso? Não se faz mágica, com dinheiro, é fluxo de caixa como na nossa casa. Sim. Né? Sim. Cada família tem sua realidade de renda. Aqui, se eu e minha esposa resolvermos trocar o carro no final do ano, não vai ter viagem. A gente não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Né? Então, o que a gente pensa em termos de Estado? A gente quer mudar o modelo de gestão, efetivamente. Tal qual o próprio Tribunal de Justiça tem feito, mais bytes, menos tijolos. Não é fechar totalmente os postos de serviços, mas é otimizar os postos abertos, né? A gente quer levar para as escolas públicas um posto de atendimento estatal amplo. O pai que vai levar um filho para a escola, depois vai perder talvez um dia de trabalho, vai se embrenhar num trânsito das grandes cidades para ir num PROCON, para ir numa defensoria pública. A gente quer reduzir esse caminho. A gente quer ter na escola pública uma porta de atendimento, com o uso da tecnologia que nós estamos usando aqui, que hoje não é nenhum mistério, né? Uma videochamada, que o cidadão deixa o seu filho na escola e queira utilizar um serviço do PROCON, de uma defensoria pública, fazer alguma denúncia para o Ministério Público, que ele tem ali um posto do Estado que faça essa conexão com o servidor, e que o servidor passa a ser controlado por metas claras, com relatórios que vão aos sítios eletrônicos. A gente não pode confundir a presença física, o bater ponto, e o teletrabalho como se o teletrabalho fosse algo ruim.
ele bem ponderado, ele pode trazer muitos benefícios, né? O governo federal economizou na pandemia com diárias, só com diárias e deslocamentos, R$1 bilhão. Está no site do governo federal. Evidentemente que aquela pessoa mais simples, que não tem o acesso a uma tecnologia, ela tem que ter uma porta do Estado. Mas não prédios nababescos, que nós vemos hoje, a começar pela Casa da Agronômica. Pois é, Ralf, senhor Carlos Moisés. Eu estava lendo o teu plano de governo e vi que quando você fala de saúde, quando você fala de cirurgias eletivas, você aponta 2 caminhos para resolver esse problema. O primeiro são os mutirões, né? São os mutirões para a gente tentar diminuir o tamanho dessa fila. E o segundo é uma proposta de parceria com a iniciativa privada no local onde hoje está a Casa da Agronômica para um hospital que possa fazer as cirurgias eletivas do Estado. Como é que seria isso? Porque aquele terreno ele tem 50 mil metros quadrados. Veja que o Palácio de Buckingham, que vive a Rainha da Inglaterra, já foi o maior reino do mundo. Tem 60, 70 mil metros quadrados. Então, 2/3 do palácio da Rainha da Inglaterra. A gente tem um governador do estado tocar violão, fazer cerveja, e diz que hoje está correndo aqui nas más línguas que vai ter churrasco com prefeitos, né? É um espaço subaproveitado. Esse espaço a gente pensa, temos no nosso plano de governo já o projeto de lei para enviar para a Assembleia Legislativa. O 001 de 2023. Exatamente, desafetar tirar a finalidade de ser residência oficial. O governador do estado tem um salário que aluga um apartamento, se não tiver moradia aqui, e faça a sua segurança, uma viatura da Polícia Militar ou da Civil. Hoje é gasto, em média, nos parece que mais de R$60 mil por mês, só com empresa terceirizada para a segurança do terreno. Só para eventos na Casa da Agronômica, no primeiro, segundo ano, o senhor Carlos Moisés gastou com uma empresa, coincidentemente de Tubarão, R$700 mil, certo? Que é o que não cabe mais no dia de hoje. Não é a questão de ser o Moisés. Se fosse o Espiridião, fosse o falecido Luiz Henrique, fosse quem fosse, isso não cabe mais nos dias de hoje, né? A gente tem que ter prioridade e transparência na gestão. A questão de usar aquele terreno para, com a iniciativa privada, entrar com a construção e ser minudenciado isso na licitação, a parcela dos leitos que ficam para o Estado, é porque tem a questão da logística, né? A gente não pode prometer um hospital referência para cada região do estado que não tem esse recurso, começa por aí, né? E segundo, porque para trazer cirurgiões, trazer o paciente é relativamente fácil. Eu moro aqui ao lado praticamente num hospital aqui que já está sucateado, aqui do lado de casa, me fugiu o nome agora, o nome do ex-governador, já vou lembrar, o Celso Ramos. Há filas de automóveis de prefeituras para trazer pacientes para cá, né? A gente quer fazer lá na Beira-Mar Norte, onde é a casa do governador hoje, porque lá tem um heliponto, né? Essas aeronaves que hoje levam o governador para mergulhar em Bonito, para assinar a ficha partidária, essa aeronave é uma ambulância, ela tem que trazer a dona Chiquinha, o Bento, que está precisando de uma cirurgia, pousar ali na Casa da Agronômica. É também uma rota melhor para trazer mais cirurgiões, né, para uma força-tarefa. A gente tem uma dificuldade de levar a mão de obra super especializada para os rincões do país. Isso não é um problema só em Santa Catarina, a gente viu o problema que deu aí com o tal do mais médicos cubanos e outros médicos, enfim. A grande verdade é que no Brasil os profissionais mais qualificados escolhem viver nos grandes centros, né? É uma questão de oferta e procura, de economia. Então nós temos que olhar sim a saúde na base, mas nós temos que ter um hospital de referência que dê vazão a essas cirurgias aí, que são mais de 100 mil pessoas, né? Amargando desde governos anteriores, né? Essa fila que é vergonhosa para um estado rico como o nosso e com capacidade um pouquinho melhor organizado de fazer acontecer e fazer levar esse direito básico do cidadão, né, de ter a sua cirurgia eletiva realizada, né, a tempo e modo. Então, esse é um dos carros-chefes do nosso projeto de lei, o 001, né, para aportar na Assembleia, se o povo catarinense nos der essa honra de governar o nosso estado. Ô Ralf, deixa eu te falar uma coisa, eu estou vendo o seu plano de governo aqui, que está postado no site do Tribunal Regional Eleitoral, e assim, o que eu percebo, você faz uma contextualização, né, sempre apontando alguma notícia importante que chame a atenção daquele determinado assunto, você faz um projeto de intervenção, você conclama ali a base jurídica, quer dizer, um projeto pronto. Poucas vezes, viu, Ralf, eu vi isso num plano de governo. Eu agradeço. Vezes.
Eu agradeço e aproveito para estender também o agradecimento a pessoas que me ensinaram a trabalhar dessa maneira, a doutora Ana Dil Cavalim, que foi minha subdefensora geral, depois foi defensora pública geral do Estado, radicada hoje em Itajaí, defensora pública em Itajaí, doutor Ronaldo Francisco, que é defensor público em São José, doutor Ivan Ranzolin, doutor Leandro Ribeiro Maciel, que é candidato à nossa nominata a deputado federal. Foram pessoas com quem eu trabalhei que me ensinaram a fazer desta forma, né, fazer com capricho, com minudência, e se tem alguém a ser elogiado são essas pessoas, e eu sou o último da fila, aqueles que me ensinaram a trabalhar dessa maneira. Ô Ralf, eu queria falar um pouquinho sobre a sua candidatura, rapaz. Como é que está hoje a questão da sua candidatura? Na prática, nós temos praticamente 2 diretórios aqui no Estado, né? Ou pelo menos foi colocado dessa forma para a imprensa, cada um buscando um objetivo específico. Uma parte do partido quer apoiar o governador Carlos Moisés, a outra parte, as bases partidárias, querem que a sua candidatura vá adiante. Você me falou agora há pouco que teve algumas reuniões hoje à tarde. Como é que está essa questão jurídica envolvendo a confirmação da tua candidatura a governador? Eu estou ansioso aguardando a homologação da Justiça Eleitoral. Acredito que será homologada a minha candidatura, né? Há sim um imbróglio jurídico, tem um grupo que está tentando tomar o partido e levar as bases de Carlos Moisés, né, da sua candidatura, que é deplorável. E eu digo deplorável não só por uma questão de eu estar no outro lado desse grupo, né? É porque o que aconteceu? Havia um PROS aqui, que era capitaneado pelo senhor Euclides, que eu nem conheço pessoalmente, certo? E ele foi destituído dessa direção, foi procurado Jefferson Rocha para criar uma nova direção, que criou uma nova direção, criou uma base partidária. Nós temos uma nominata aí, contando com o meu nome da vice-governadora, no total de 37 candidatos entre deputado estadual, federal, governo do estado. E essa pessoa, esse senhor Euclides, o que ele se diz? Ele se diz ter um diretório permanente, né? Primeiro ponto, pelo estatuto, nem ele nem ninguém que ele aponta no diretório dele tem 5 anos de filiação, então já é uma deliberação nula, né? Segundo ponto, fiz um levantamento, 60% das pessoas do diretório dele, para ser mais exato, 50, alguma coisa, não existe mais esse diretório. Foram por Patriotas, foram por outros partidos. E aí o Código Civil, é claro, se eventualmente ele tiver um direito, ele não tem como restituir o status quo ante, porque não tem como obrigar essas pessoas a voltarem para o partido dele, né? Ele teria que pedir perdas e danos. A questão é tão sintomática que a advogada de Euclides, me parece até que esposa dele, tem o mesmo sobrenome ao menos, Fabiana Pereira, ela entra com a ação, pede uma liminar, na época ganha a liminar, ela acosta no processo um documento que comprova que ela teria sido, à época, lá eleita membro de diretoria da Comissão de Ética do PROS. Numa sexta-feira eles deliberam, enviam o partido para o governador, e no sábado ela aparece pelo Patriotas como segunda suplente de Raimundo Colombo. Aí eu alertei, eu tenho uma relação boa com o Raimundo Colombo, eu fui defensor geral no governo dele, eu alertei, olha, isso aí tá no mínimo estranho, né? Aí ele tomou lá as atitudes políticas, jurídicas, lá o grupo dele acabaram afastando ela. A questão é tão sintomática que o senhor Euclides apresentou meia dúzia exato de candidatos, de pré-candidatos a deputado federal, e me chegam documentos dessa meia dúzia, já me chegaram 2, mas já me disseram que meu grupo são 4. Me chegaram 2 dizendo que sequer autorizaram ele ter colocado o nome lá, que não querem com ele não, que vão conosco, sabe? O que me soa muito estranho nisso tudo é o interesse do senhor Carlos Moisés, que está com uma coligação grande em termos de tempo de TV, um Frankenstein, um Maracanã mal acabado dos anos 80, né? Porque o senhor Carlos Moisés ele não paga imposto para falar mal do que o governo anterior deixou para ele. Ele só esquece de dizer que o governo anterior era do Eduardo Pim Moreira, que hoje é comissionado dele, que o governo anterior era do Paulo Eli na Fazenda, que hoje ele mantém na Fazenda, certo? Que o governo anterior é o governo do MDB, né? Que aliás está há 20 anos aí, né? Então ele fala mal da família da noiva e quer que a gente acredite no casamento, né? Que o casamento é por namorar, e ele me vem agora com essa de querer puxar o PROS. Aí eu não sei bem qual que é dele, quero perguntar amanhã, vou ter um debate, se ele está com medo de me enfrentar no debate, não sei por que ele teria esse medo, não arranca um pedaço, né? Ou se ele quer pegar essa fatia do PROS que está se alinhavando
a depender de como fique lá em cima a questão com o Luiz Inácio Lula da Silva, se ele quer realmente botar um pé na esquerda, até porque ele foi flagrado há menos de um mês almoçando em Brasília com o Gelson Merizio, que é o coordenador da campanha do Luiz Inácio Lula da Silva aqui no estado, e do Décio Lima, né? Então, o senhor Carlos Moisés, ele joga um jogo muito obscuro, ele não diz a que veio, ele não se posiciona, né? O bolsonarismo já deu um chega para lá nele, né? Ele já é visto como traidor do Bolsonaro, né? Que hoje o candidato Bolsonaro, evidentemente do partido dele, o 22, é o Jorginho Melo. Aquela base que se elegeu na onda do Bolsonaro, salvo o melhor juiz, creio que só o coronel Mocelin, aí de Itajaí, está com Moisés, o restante todo, né, do Estado, tanto os outros 5 deputados estaduais e os federais que foram eleitos naquela onda, estão com o Jorginho Melo, salvo o melhor juízo. Então, só que ele precisa dizer para a população, né, ele é Lula da Silva, ele está querendo fazer uma ponte com o Lula, quer deixar um pé em cada barco, né, ele está com medo de enfrentar o Ralph no debate, né, eu não vou trazer perguntas que não sejam para edificar o futuro do Estado, até porque as mazelas dele a população já tem sofrido e visto, né? Eu não preciso perder meu tempo para ficar anunciando as mazelas dele, né? Fato é que ele está aí numa coligação Frankenstein, o Maracanã dos anos 80, grande e mal acabada, né? Que ele está tentando catar papel na ventania para formar uma coligação de qualquer jeito aí para tentar atropelar, né? E eu creio que não é por aí. Entrevisto hoje no Jornal da Cidade, segunda edição, Ralph Zimmer, ele que é candidato a governador pelo estado de Santa Catarina, pelo PROS, e conversa com você, ouvinte da Rádio 10 Litoral. Na saída do bloco, eu combinava com ele que a próxima pergunta, para a gente finalizar esse papo, seria sobre a nossa região, especialmente, Ralph, te contando, obviamente você conhece o estado, né, como defensor público geral do estado também, entre 2016 e 2018, enfim. Nosso estado carece de uma melhor infraestrutura em muitas áreas, né, na área do saneamento, na área das rodovias estaduais. Aqui em Itapema, por exemplo, a gente tem uma cidade que está cada vez mais verticalizada, unidades, empreendimentos aparecem a toda hora, a construção civil está pujante, fortalecida, mas a gente tem problemas recorrentes com a energia elétrica, com o Celesc, com as rodovias estaduais, com a própria BR-101, que já não aguenta mais a demanda que é intensa aqui na nossa região, e está de alguma forma se reproduzindo aqui por Porto Belo, por Tijucas. Como é que está o seu plano de governo nessa área específica? Como é que o Ralph Zimmer e toda a sua equipe pensou a questão da infraestrutura no estado, especialmente aqui também na nossa região? Pergunta muito, muito boa, né? A região de Itajaí aí tem uma importância ímpar para Santa Catarina. O nosso porto aí de Itajaí é um grande porto escoador da nossa produção, né? A questão das cidades, da verticalização, é mais uma questão municipal, dos planos diretores, né? Aí eu não posso interferir e dizer, mesmo se vir a ser governador, que espero, né? Como os prefeitos devem organizar a cidade. O que a gente deve é pensar o Estado pelas suas regiões, pelas vocações das suas regiões, e facilitar, né? O Estado tem que ser um facilitador e não um instrumento que atrapalhe o desenvolvimento. O que eu vejo é que, para mim, o fator do governo Bolsonaro positivo foi o ministro Tarcísio na pasta de infraestrutura e na expansão que ele tem feito, e que já é uma realidade em outras regiões, da malha ferroviária, né? Não tem um país no mundo desenvolvido que não tem uma malha ferroviária. Por que isso? Porque a malha ferroviária, ela permite um transporte pesado com custo menor. Ela traz ainda nos dias de hoje a fibra ótica por meio das rodovias, são as chamadas infovias, né? E Santa Catarina está atrasada nesse particular, e eu penso, nós colocamos como meta do nosso governo, né, duplicar a meta aí do senhor Carlos Moisés, que o que tem nos sítios governamentais era para ter uma malha ferroviária minimamente decente só em 2035. Santa Catarina não pode esperar tanto tempo para isso. Nós queremos acelerar esse processo, uma parceria com a União, né? É uma parceria que a União tem feito com base em parcerias público-privadas, né? Entrando investidores internacionais para trazer esse modal de transporte, que é um modal fundamental para, a um só tempo, descongestionar as rodovias, que têm uma vida útil. É bom que a população entenda. Nos melhores países,
a melhor tecnologia aí de asfalto dura de 20 a 30 anos, né? Não é a realidade brasileira. A realidade brasileira, a cada 4 anos, tem que estar sendo recapeado, que aqui seja pelo material de baixa qualidade, seja pelas condições climáticas, seja pelo abuso do uso dessa via, né? A gente tem problemas aí de rodagem no estado todo, e de São Miguel do Oeste, eu sei que não é bem a região, mas de São Miguel do Oeste lá para Dionísio Cerqueira é praticamente uma aventura na selva, né? Tem que subir para o Paraná, descer, senão a pessoa não chega, né? Tem mais panela do que rodovia. E a gente precisa fazer que a nossa produção, nosso setor produtivo, principalmente os grãos que estão no oeste, no meio oeste, cheguem a Itajaí, não só por rodovia, que cheguem por ferrovia, né? A gente precisa acelerar esse processo e, com isso, reduzir o uso das rodovias, melhorar para o proprietário de caminhão, para o proprietário de veículo, né, essa questão. E para isso também sair do papel, passa por um modelo de gestão. Quando a gente tiver um Estado que pensa no superávit, que é o que está acontecendo agora, e simplesmente terceirizar a responsabilidade, jogar dinheiro a esmo para prefeito, isso não vai acontecer. E é isso que o governo que está aí está fazendo. Ele não tem projeto, né? Ele tem um superávit arrecadatório, ele está jogando dinheiro para prefeito, enquanto a gente entende que deveria estar investindo esse numerário para recapear rodovias, né? Para acelerar essa política, essa interface com a União, para trazer investidores e termos também ferrovia, porque a ferrovia, além da questão da infovia, de trazer a fibra ótica, de tornar mais barato e mais seguro o transporte das cargas, tornar o nosso produto mais competitivo assim, no exterior, reduzindo o preço da logística, ela também, de quebra, ela traz um vetor turístico, né? Todo lugar do mundo a ferrovia tem esse amplo viés, né? Transporta tanto mercadoria como transporta pessoas para passeios mais agradáveis. O turismo nosso, a nossa região, o nosso estado, ele é abençoado por ter tanto uma economia diversificada quanto um calendário turístico e paisagens diversificadas, né? Eu penso aí em investir pesado em ferrovia para que nós tenhamos aí um turismo de qualidade na região de Itajaí, Itapema, pessoas que possam vir do exterior para Santa Catarina e poder fazer um passeio de trem desde lá do oeste, com as belezas de lá que são diversas do nosso litoral, até o nosso litoral, usando uma malha ferroviária, certo? Então, uma coisa acaba levando a outra. O nosso plano de governo ele é interconectado. A questão para reduzir também esse problema de mobilidade urbana, a nossa ideia é de trazer um posto governamental de atendimento para a escola pública, para o pai, para a mãe, que vai levar aquele filho da escola, depois não ter que atravessar a BR, enfrentar uma fila para pegar uma senha numa outra fila no PROCON lá em Itajaí, no PROCON lá em Itapema, né? Poder já na porta da escola ter uma porta do governo para poder fazer o que a gente está fazendo aqui, uma telechamada, que isso não custa muito, certo? Olha, o pai e a mãe lá estão querendo fazer um divórcio, estão precisando de trabalho da Defensoria Pública, né? Estão precisando, enfim, qualquer serviço governamental estadual, poder ter essa facilidade. Então, eu quero enfrentar essa questão da mobilidade urbana e da infraestrutura de forma ampla, com projetos aí que, como está no TRE, nosso plano de governo, ataquem diversas frentes, cuja somatória a gente tem esperança vai poder devolver à população uma capacidade de fluxo, de gestão do seu tempo muito melhor do que se tem hoje, né? Que é esse enrosco aí com BR, passando pelo meio da cidade, com os serviços estatais que fazem com que as pessoas tenham que se deslocar, no mais das vezes, onde não deveriam e não precisariam se tivesse um pouco mais de organização estatal. Então passa por esses pontos cardeais, né? Ferrovia, o investimento regionalizado, não esse show do milhão para prefeito, né? Um olhar com as características, as necessidades de cada região, não apenas de cada prefeitura de forma isolada, em busca de apoio isolado de prefeitos, que é isso que eu entendo que é esse plano 1000, que para mim não é municipalista, é compralista de apoio, fazendo um trocadilho.
Queria agradecer, viu, Ralph Zimmer, pela sua entrevista aqui ao Jornal da Cidade, segunda edição. Ele que é candidato a governador pelo PROS aqui em Santa Catarina, é advogado desde 2005, assessor no Tribunal de Justiça de Santa Catarina de 2006 a 2011, defensor público desde 2013, primeiro defensor público geral de carreira, foi presidente da ADPESC entre 2018 e 2019, é graduado em Gestão Pública e Direito Processual e Material Civil, autor do livro Só o STF no Banco dos Réus, é doutorando em Ciências Sociais e Econômicas e autor do pedido de impeachment que desagou no primeiro afastamento cautelar de governador no Brasil sob a atual égide constitucional. Ralph, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, estou devendo uma visita presencial, eu vou cumprir. Venha sim, venha tomar um café conosco aqui na Rádio Cidade. O café daqui é bom, viu? Você toma uma vez, você volta várias vezes, viu? Tenho certeza disso. Muito obrigado pelas perguntas, pelo carinho seu e os nossos ouvintes aí pela paciência de nos ouvir. Um grande abraço. Um abraço carinhoso a todos. Bom debate para você amanhã. Valeu, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. São 19h16. Cidade.